Tô fazendo aí, ó. Aí esse é um ponto estratégico. Opa, olha, deixa eu ficar aqui. Deixa aqui atrás, gente. Quando começa a Aqui, o ouro dentro das minas já vai ser mais o ouro em pó. Como ali eu mostrei aquela parte do quartzo preto que ficou um pouquinho com o ouro retido, o quartzo era uma forma que era o direcionamento para onde ia se fazendo as escavações. E aí esse ponto aqui, ó, que a gente estamos aqui observando, ó, nesse ponto tem uma parte desse quartzo. Então nesse ponto, ainda nos dias atuais, existe uma possibilidade grande de ouro, que são os filões de ouro, que depende muito desse cristal. É o que se fala nos cursos de engenharia de minas, engenharia geológica, que o veio do quartzo é o que te leva ao veio do ouro. São os filões de ouro, depende do filão do quartzo. Então, dentro dessa forma, e bem próximo ao quartzo, ó, tem a formação preteada, cinzentadas, nada mais é que dentro de uma formação rochosa, que é o minério de ferro, e esse minério de ferro está associado ao ouro, essa parte aqui, ó, está com ouro retido na pedra, que é a hematita, que vem da origem da nossa cidade, se chama Ouro Preto. Então, dentro dessas formas, olha, todo um brilho do ouro encrostado na pedra. Então, dentro dessas formas, se fazendo riquezas, como os países, hoje, asiático, é igual ele estava brincando do lado de fora, chapéu chinês, a China hoje é um grande potencial que compra grande quantidade do nosso minério, e esse minério vai para fora com grande teor de ouro. Que aqui no Brasil só se tem o hábito de se fazer a separação, como em vários países aqui da América Latina, como são países emergentes, então nisso caracteriza até mesmo uma mão de obra muito cara. Então dentro dessa forma, lá na China também, que é um país emergente, mas pode até mesmo se considerar como uma mão de obra praticamente escrava, porque dentro dessas formas lá tem até mesmo de uma forma de tecnologia se retirada desse material com ouro com uma certa facilidade. Então dentro dessas formas era bem crítico até mesmo aqui, ó, como no ano de 2013 foi demonstrado em uma das reportagens de uma riqueza do nosso ouro, que praticamente é uma possibilidade, como lá foi construído um prédio comercial de 50 andares. E nesse ponto que eu gosto de parar, até mesmo é para se demonstrar como que era crítico a forma da sobrevivência, que aqui se fazia o processo de iluminação com óleos vegetais, e aqui é bem crítico. E olha a grande distância que a gente percorremos, ó, para ter o primeiro ponto de acesso de iluminação. Então, dentro dessas formas, como a média de vida do africano aqui dentro, era comum deles morrerem asfixiados, ou pelo propósito de estar respirando uma poeira do minério de ferro que dá a doença silicose, que é uma das que se mata grande quantidade de pessoas. Como aqui a média de vida do africano que aqui dentro trabalharia era no máximo de 10 anos na forma da sobrevivência do africano, que pela forma do índice de desenvolvimento, ainda que se aumenta, acrescenta um pouquinho a essa idade, porque a média de vida aqui dentro era equivalente de 7 para 8 anos, já diferente dos locais que trabalhariam na agrícola, que viveriam em média de 20 a 25 anos, que pela forma do índice de desenvolvimento em geral, dentro do contexto aqui dentro do Brasil, se coloca em torno de 30 anos no contexto. Só que dentro dessas formas, o local aqui dentro era bem insalubre, igual, não sei quem me perguntou, foi vocês que me perguntou se era frio, olha bem para você ver como que já caracterizado, como que a inversão de temperatura já se modificou pelo lado de fora, e até mesmo aqui, ó, observando pelas mangueiras, como que é bem úmido a forma de umidade aqui dentro. Então, dentro dessas formas, de outros modos de doenças, como a pneumonia, a tuberculose, o choque térmico, e também tinha uma epidemia, a maior epidemia que foi no século XVIII, dentro dessas nossas regiões, foi a fome, porque pessoas, era comum de morrer com o bolso cheio de ouro e morrer de fome, porque aqui a inflação era muito alta, dentro de uma forma que praticamente as pessoas não conseguiam comprar o alimento. Então, dentro dessa forma, ou eles queriam se fazer uma riqueza, morria com o bolso cheio de ouro, mas morria de fome. Então, dentro dessa forma, praticamente, várias dessas pessoas se levavam a grande quantidade de pessoas, como aqui dentro, a gente estamos entrando com quase em torno de 15 pessoas. Imagine isso aqui no mínimo, dentro de um local desse, de 20 a 30 africanos. E sempre seria até mesmo localidades diferentes da África, que era colocado esses africanos aqui, ó, para que eles não se juntassem, fizessem os motins, que quando aqui o africano estaria de uma forma até mesmo contrabandeando ouro, um denunciaria uns aos outros para ter benefício próprio. Que lá na África, o que caracterizava era conflitos externos, só que os europeus aproveitaram dentro dessas formas, escravizaram esses africanos vendendo nesses mercados negreiros. Então, dentro dessas formas, era bem crítica a forma da sobrevivência desses africanos. E mais para frente, ó, eu vou retirar de uma outra riqueza que é extraída de dentro das minas, são os pigmentos que eram utilizados em fazer as pinturas das igrejas.
Aqui a gente vai estar percorrendo até mais um pouco mais à frente aqui, ó. Ele tem uma forma de outras quartos. É muito escuro. Depois eu vou mostrar para vocês como sobressair. This is where they usually where they usually like their candles. Tudo utilizado pelas mulheres como maquiagem. To separate Isso aí. Rapaz, é fundo, hein? Não dá pra ver saída. Não dá pra ir saindo mais não. but nowadays they use Não percebi. which is like Então, dentro dessas formas, olha, as pinturas que provavelmente, caso de exemplo, que vocês irem aí, vocês vão ver o Papa pintado como negro, que era dentro das características, dentro daquela, aquele templo religioso, era frequentado somente pelo africano escravizado e deles alforriados. Então, dentro dessa forma, e nem todos os africanos que vieram para a nossa região eram africanos escravizados. Como o outro do outro lado da cidade tem a mesma irmandade, mas lá era frequentado só por pessoas de alto poder aquisitivo em grande escala até mesmo. Como nessa parte, ó, aqui a gente vamos observar que a formação estrutural da mina houve de uma ampliação, porque foi daqui extraído um bloco gigantesco, e a partir de um outro ponto, que o segmento do quarto ele vai estar explorando mais frente ao solo, e em outro ponto vai estar numa transversal, que vai ser chamado de mergulho, e um ponto que quanto mais abaixo do solo, a ampliação do ouro começa a se ampliar. Como nessa parte, a gente vamos observando que a formação estrutural da mina vai dar uma forma de baixo posterior. Isso aí. Que é muito enfeite. Não, já foi. Depressão aí, vai ter depressão. Eu vou mostrar que está mais atrás. Vocês observaram aí, ó, nesse ponto de desnivelamento, se teve uma baixa da formação estrutural da mina, ó, de acordo com essa forma, olha, que aqui ele vai estar numa transversal, que aqui a gente vamos estar descendo dentro da montanha, que pela mineração vai ser chamado de mergulho. Então, num ponto que quanto mais abaixo do solo, a ampliação do ouro começa a se ampliar. Então, dá para ir, a gente já estamos chegando ao ponto final. Só esse pedaço que dá esse funelamento, a gente aqui já estamos chegando ao salão que vocês vão vai ver que vai dar de uma ampliação de acordo porque o segmento que eles vão sempre à procura, que é o quartzo. Então o quartzo é uma forma que retinha grande quantidade de ouro de uma forma de um conhecimento específico. Rapaz, o troço estreita muito, hein? Olha isso aqui. Gente, mal cabe uma pessoa aqui. É, o eco, pra quem é claustrofóbico, por exemplo. Juninho, não pensa nisso. Rapaz, meu troço aqui vem. Monitando o subsolo. Para, Juninho. Todo um processo manual. A mina que vem ser, todas elas aderentes europeias. Porque as minas que vêm ser feitas com maquinários e explosivos dentro da nossa região é a mina da Passagem. A primeira é antiga? Bem antiga. Ela vem ser do período de 1715 a 1720, que vem num período da decadência que era encontrado em pepitas e torrões de ouro superficialmente no leito. Tudo manual. Como aqui eu vou mostrar para vocês outras ferramentas que foram encontradas aqui dentro. Ó. Como o contexto de 1715 a 1720 que começa essas perfurações abaixo do solo. E existe de minas que são feitas na vertical, que esse processo eles saberia esses vários níveis de minerais que teria para se fazer essas escavações direcionadas nesse sentido aqui, ó. Então, dentro dessas formas, toda uma forma de um conhecimento específico desse africano. Como nessa parte, ó, não se retirou o bloco completo desse quartzo, porque isso aqui daria uma forma de dar reestruturação dentro da montanha, balanceando esse peso, isso aqui para não ceder em cima deles aqui, ó. Então, toda uma forma de um conhecimento aqui, ó. Ele tava falando que assim, ó, você percebeu que ali pra mim passar é difícil pra gente passar. Se fosse alguém da minha estatura, fosse da mina, era castrado pra não reproduzir.
castrado, alguém de alta estatura. Porque só podia ter gente Inhaçã baixa aqui. é uma orixá africana, é uma de língua africana. Então, dentro dessa forma de Congo, lá como a gente falamos ali fora dela, de Congo e Angola, foi trazido para nós o candomblé. Então, dentro da forma, o orixá do candomblé era cultuado de uma forma que se falava que era magia negra ou a feitiçaria. Então, dentro dessas formas, para poder se manter-se ao meio da sociedade, eles pegavam a crença dos santos da Igreja Católica e faziam essa junção, que vem da forma do secretismo religioso. Como a forma aqui dentro de Ouro Preto, a única igreja que cultuou dentro dessa forma, que era frequentada pelo africano escravizado, foi essa igreja de frente, que é a de Santa Efigênia, que tem como a mesma irmandade da outra do outro lado da nossa cidade, que pertencia ao lado dos portugueses. E aqui pertencia ao lado dos paulistas, que vem dar essa divisão entre lados paulistas e portugueses, vem através de uma forma que foi um conflito, praticamente, que foi a Guerra dos Emboabos. Que entre São João del Rei e Tiradentes houve o maior conflito da Guerra dos Emboabos, que foi conhecido como o Galpão da Traição. O Rio das Mortes, que corta as duas cidades, foram mortos mais de 4.000 pessoas. Então, dentre paulistas e portugueses. Então, dentro dessas formas aí, toda uma forma de uma cobiça do ouro dentro dessa nossa região. E num período que vem da decadência do ouro, que é entre as datas de 1751 a 1760, vem dar o estilo até mesmo das igrejas já diferenciado, como o Aleijadinho trabalha no estilo rococó, que vem num período da decadência do ouro, de uma forma que é o terceiro momento do barroco e se tendo menos quantidade de ouro. E com essa quantidade de ouro começou a se abaixar, que vem dar um processo também de conflito dentro do Brasil, que vem ser conhecido como a derrama. E essa derrama foi levada até mesmo para Portugal, se pegando tudo o que as pessoas teriam adquirido durante a vida, se caso estivesse devendo à coroa portuguesa, forca e escortejamento era moda na época. Como foi comum no século XVIII lá na França, com a Revolução Francesa, ela vem ser bem parecida até mesmo com a Conjuração Mineira, que foi a Inconfidência Mineira. Então, nisso aí, são as referências que pegaram totalmente, tentando a liberdade do nosso Estado para se permanecer essa grande riqueza. E dentro do nosso Estado não era só o ouro, como os diamantes ali que vocês viram, tinha esmeralda, turmalinas, e dentro de Ouro Preto também o topázio imperial é a única parte do mundo que se dá esse tipo de mineral, é somente aqui dentro de Ouro Preto, de uma forma de uma riqueza muito grande. E através dessa mão de obra africana, foram feitas mais de 2.500 minas como essa aqui, ó. Topázio imperial é como se fosse um diamante, vamos dizer assim, só que de qualidade mais inferior, mas é de um mineral valiosíssimo, até mesmo pode-se dizer aqui, ó. E aqui, ó, em algumas partes aqui, ó, olha aqui, ó, nessa parte aqui novamente é hematita, ó, por dentro dela com o ouro mais em pó, ali, ó, o ouro, e o ouro são classificados em classes, como esse ouro aqui é o ouro de 18 quilates. Então, isso aí, ó, isso aí tem que ser uma câmera bem potente, com uma forma de uma lente que é específica. Tá filmando, põe o flash aí que tá... Olha aí, ó. Eu vou pegar, olha só. Tá vendo aí, ó? Quer ver? Eu vou mostrar a diferença aí, ó. Igual próximo de nós, tem dentro da nossa formação rochosa aqui, ó, que é o minério de ferro, está associado também o itabirito, que o itabirito também continha um pouco do ouro. E olha bem para vocês verem a diferença aqui, ó. Pegue ambos para vocês verem as diferenças de peso de um para o outro, ó. Que metal Isso aí é o itabirito, ó. Que é o minério, tipo, praticamente dele mais sólido, uma característica de uma rocha. Isso aí há bilhões de anos atrás, até mesmo a existência dessa rocha. Então, dentro dessas formas, olha bem para vocês verem a diferença de peso. É drástica, né? Muito grande. Então, dentro dessas formas, como aqui, olha, também, ó, olha uma ferramenta que a gente encontramos aqui dentro, ó. Isso aqui era uma ferramenta utilizada, ó. Isso aqui, olha o peso para vocês verem, ó. É um ponteiro, olha, imagina como era comum deles ficarem surdos, até mesmo por causa das marretas batendo aqui, ó, aquele eco que se dava aqui dentro. Então, dentro dessas formas, era comum de ficar surdos, cego, por causa da ferrugem do minério que ia caindo aos olhos. Então, dentro dessas formas, era bem crítica a sobrevivência em maior tempo que mais que 10 anos. Olha bem pra você ver. Então, dentro dessas formas aqui, ó, como aqui hoje praticamente se fala na nossa região, se fala sobre a forma do nazismo, que se matou grande quantidade de pessoas, só que dentro da escravidão, dentro do Brasil, juntamente com os portugueses, somente aqui dentro
de Vila Rica foram tragos para aqui, para nós, com a mão de obra africana, para mais de 200 mil africanos. Chegou a ser uma das maiores cidades da América, uma das grandes metrópoles da América Latina, sendo mais populosa que São Paulo e Nova York, que são as grandes metrópoles da Mas América. não que Bahia? Bahia Só tem perdia, mais. vamos dizer assim, para Bahia e Recife, que eram as grandes metrópoles, era da onde que se descia praticamente dos portos. Então, dentro dessas características, só que depois o Rio de Janeiro se transformou na capital, se transformou também numa grande metrópole. Então, dentro dessas características, num período que depois de 1800, já vem diminuir a população dentro da... Eu vi uma leyenda em Bahia que dizia que em esses siglos transportaram 28 milhões. Em 13. Praticamente 28 milhões. de africanos tragos no nosso Brasil, pode-se chegar de 9 a 13 milhões de africanos tragos para o Brasil como mão de obra africana escravizada. Então, nisso aí, de maior parte, até mesmo de vários países europeus, né? Então, nisso aí, ó, foi uma dizimação da África num certo período, praticamente trazendo, como da costa da África, praticamente ficou inabitável, depois que vem se tendo uma população novamente, até mesmo se transferiu vários pessoas que eram contrabandistas para portos lá, que houve de uma população que começou a mestiçação dentro da África. Então, Quantos metros aqui? no total, ela tem em torno de 185 ou 195 metros. Ela vem ser considerada uma mina de um médio porte. Que a mina que existe, que está passando por debaixo dessa nossa, ela tem uma extensão para mais de 1.200 metros. Então, isso aqui é o Ouro Preto, como a gente brincando, eu falei ali fora, é considerado um queijo suíço ou um formigueiro, né? Pela grande quantidade. Olha, ó, nesse ponto que ela aqui estava pisando, ó, nesse ponto, ó, na UEPO, tem uma elevação de quantidade dessa nossa. Então, dentro dessas formas, são Aqui que eu vários- falei que simboliza que eles continuam a mineração. Que a Ana Lúcia comentou. Foi aqui que a Ana Lúcia comentou comigo que eles continuam minerando escondido. Até mesmo empresas de grande poder hoje. A Ana Lúcia comentou que aqui continua minerando escondido. Tentar fazer a forma de exploração do nosso não dá pra ir, é muito fundo, mas né? associado a esse ouro, não conseguiram. Como a empresa Vale, a empresa do Eike Batista, quando ele estava figurando entre os mais milionários de todo mundo, então dentro dessas formas aí, só não conseguiram uma forma de exploração, porque é uma forma de um patrimônio tomado pela Unesco. Senão a cidade vinha toda ela abaixo pela forma da cobiça. Deixa eu te perguntar, é 190, você falou até aqui? Não, até o ponto final dela. Que até esse ponto, mais ou menos, tem quase em torno de uns 150, 160 metros, mais ou menos. Entendi. Nossa, A muito. visitação termina aqui, no caso. Sim, até aqui é no máximo que é permitido, que ali o solo se torna muito mais oco, como eu bati o pé ali. E o que sustenta aqui embaixo? Então, o próprio formato da mina que dá a forma de sustentação, sempre feito no formato arqueado. Vocês chegaram a observar que pega uma característica num formato de um ovo, que tenta se pegar o ovo e quebrá-lo de cima para baixo. Então, toda uma forma de um conhecimento. Como os túneis, vocês podem observar, que são sempre ele feitos no formato arqueado. Então, dentro Mas e se dessas- eu chegasse a ver, sei lá, uma grande quantidade aqui? Igual dentro dessa parte que daria uma forma de dano na reestruturação, então nisso aí, vamos dizer assim, fazia formatos de vigas e colunas, dando uma forma de dano na reestruturação dentro da montanha. Você falou que é 18 quilates, o que define ser? Praticamente a classificação da pureza do ouro, porque isso aí eles conseguem fazer de uma forma de um estudo. Mas a Como olho o ouro nu mais não- puro, o ouro mais puro é o ouro de 24 quilates. Ele tem como uma pureza de 100% e ele precisa se acrescentar mais ligas para quando se faz a função do ouro. O ouro de 18 quilates ele é mais maleável. Geralmente a auríferes, quando você, não sei se vocês têm conhecimento, ele dá uma certa mastigada no ouro, porque o ouro é um material maleável. E já quando ele está mais solidificado, de uma forma que praticamente ele tem uma solidez muito rara, só que num valor comercial ele é mais valioso. Entendi. E a prata também é extraída daqui, né? A prata, hoje conseguimos extrair do nosso país, mas a prata era explorada pelos os países vizinhos aí, como Potosí, lá no Peru, praticamente na Argentina, como a prata chegou a ser mais valiosa que o ouro, né? Rapaz, eu não. Teve uma época que ela foi mais valiosa, não onde foi na Argentina. Onde ela era mais valiosa, a prata. Rapaz. Meu Deus do céu. Mas é que pega mais de Vai, tá atrás.
Pra trás, vai. Rapaz, é uma coisa muito estreita. Científica, mas tem todo um poder de uma lógica, praticamente. Né? Se você lembra qual o período que a prata era mais valiosa do que o ouro, não. Oi? Teve uma época que a prata era mais valiosa do que o ouro. Sim, praticamente boa parte do século XVIII total, a prata chegou a ser mais valiosa que o ouro aqui dentro do Brasil. Ah, no Para Brasil. fora, certo. lá já não tinha esse poder. Mas só que os portugueses, como se achava que tinha grande quantidade de ouro, eles começaram de forma, pode-se dizer, caracterizar como uma forma de ostentação mesmo. Ostentação, né? Aqui nessas rochas vocês mexeram ou não? Não, Nada. aqui a gente só fizemos uma limpeza mais superficialmente, porque em algumas partes até mesmo estava mais crítica aqui dentro. Ah, sim. É engraçado como é que é mole, né? Não, o solo é muito mole, Bem ó. poroso. É tudo úmido. Ah, tudo úmido. Praticamente é uma rocha mais porosa, né? É uma rocha sedimentar, metamórfica, mas sedimentar, que é uma rocha de característica mais nova. Igual alguns aqui me perguntaram a idade dessa rocha. Aqui foi feito um estudo, mas só em questão de certos movimentos, mas não se fez um estudo de qual a idade exata da rocha, né? Que isso aí, dependendo pela Era custo retirada das geológico, quintas já daqui consegue também. caracterizar uma rocha mais nova ou uma rocha mais velha. Você gostou, né? Você Você gostou. Tá no meu bolso. Aqui não existe garimpos ilegais ainda dentro da nossa região. Ainda tem garimpos ainda, né? Existe, foi só apurada de 20 a 30% somente desse ouro aqui dentro da nossa região. Nossa. Imagina isso aqui é um grande potencial, por isso que essas empresas veio com a forma de uma cobiça aqui, ó. Só que foi barrado pela ONU justamente se ser uma cidade patrimônio tombado mundialmente, né? Senão seria uma cidade totalmente devastada pela forma da mineração, né? Caraca, é E olha engraçado. bem pra você ver a tonalidade desse vermelho, como sobressaiu. Nossa, Você que muito tá com forte. com essa parte aí, olha bem. É, rapaz, é muito Será que eu bacana. devo tirar todo esse ouro? Nunca. Ah, todo, isso aqui não. é uma reserva natural da União, né? E isso aí não se sabe de uma forma. O ser humano, pela forma da cobiça, Tudo é possível. de um tipo de minério, não pode se duvidar de muito tarde isso aí, não. De uma forma que um dia